Muito bem, pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais uma reunião do NEFI, hoje falando sobre ciência e religião. Afinal de contas, como entender a relação entre ciência e religião? Ciência e religião, eles estão em um conflito permanente? É possível haver um diálogo entre ciência e religião? E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, no nosso encontro de hoje, e desde já eu já quero compartilhar a minha tela com vocês, para vocês acompanharem esse slide, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Como entender a relação entre ciência e religião? Como entender a relação entre ciência e religião? E aí, pessoal, a primeira pergunta que nós precisamos responder é o seguinte: por que estudar ciência e religião? Né? Por que nós precisamos estudar cada um deles, né? E não apenas um ou outro isoladamente? E aí, nós já começamos essa resposta à pergunta, começando com uma citação do Alistair McGrath, ele que é doutor em teologia pela Universidade de Oxford, né? E aí, o Alistair McGrath vai dizer o seguinte: olha, nem a ciência, nem a religião podem fornecer uma descrição total da realidade. A ciência não responde a todas as perguntas que possamos fazer sobre o mundo, e nem a religião. Ou seja, a ciência não tem a totalidade da verdade, e a religião em si, a religião, a instituição, a religião em si, ela também não tem o monopólio absoluto da verdade. E é isso que o Alistair McGrath vai dizer a partir dessa citação inicial aí, né? E aí, por que então nós devemos estudar ciência e religião? Primeiro, nós precisamos entender que nem ciência nem religião podem reivindicar uma descrição total da realidade, tá? Então, essa é a primeira razão pela qual nós devemos estudar a ciência e a religião e essa relação entre esses dois âmbitos, né? A segunda razão pela qual nós precisamos estudar essa relação entre fé e ciência é porque nós precisamos entender que a finalidade que ciência e religião se propõem são distintas. Uma vez que a ciência, ela procura explicar os mecanismos, ao passo que a religião, ela tem como o intuito principal explorar questões de significado, ou seja, a ciência, ela procura explicar como as coisas funcionam, como as coisas se dão, né, no universo, no cosmos. E a religião, ela vai trazer o porquê. Qual a causa que há por trás desse funcionamento? Quais são as causas que há por trás de toda essa engrenagem que sustenta o universo, né? Então, essa é a segunda razão pela qual é preciso nós encararmos esse estudo de ciência e religião. E o terceiro aspecto é que o método científico, ele não se propõe a resolver questões morais. Então, o método científico, ele tem um certo alcance, mas não é intuito do método científico responder a essas finalidades ético-morais, tá bom? Então, é por isso que é necessário nós estudarmos essa integração entre ciência e fé cristã, que é um debate aqui no Brasil muito recente, há alguns anos apenas, mas na Europa esse debate já há muito tempo, inclusive nas universidades de Cambridge e Oxford, essa matéria ciência e religião, ela já é pesquisada, explorada, estudada há muitos e muitos anos, tá bom? Então, esse debate de ciência e religião, na Europa já é um debate mais antigo e agora no Brasil
muito por meio da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, esse debate ele está sendo promovido, né? E aí nós precisamos, então, responder essa questão do porquê estudarmos ciência e religião, né? Essa integração entre essas duas áreas. Quais os modelos de interação entre a ciência e a religião, né? Como que ciência e religião, como que essa relação ela é vista, né? E aí nós temos o Ian Barbour, né? Ele é um doutor em física, já falecido, né? Cristão, evidentemente. E o Ian Barbour, ele foi o pioneiro nos estudos dessa relação entre ciência e religião. Inclusive, ele trouxe uma obra que é clássica, né, que é o Issues in Science and Religion, que é o Questões em Ciência e Religião, isso em 1966, salvo engano, esse livro. Tá? Então, é uma obra bem antiga, mas o Ian Barbour é o pioneiro em trazer essa reflexão acerca da possibilidade de interação, né, entre ciência e fé cristã. E aí o Ian Barbour, ele propõe na sua obra 4 modelos de relações entre ciência e religião, né? A primeira relação é a relação de conflito, que geralmente é a relação que se dá mais ênfase, principalmente na academia, né? Que é essa relação de que há um confronto constante entre ciência e religião elas não se misturam e uma tenta combater a outra, ou seja, a ciência ela tenta descredibilizar a religião em sua totalidade e a religião tenta descredibilizar a ciência em sua totalidade. Então, há um conflito permanente. É quase que Israel e Palestina na faixa de Gaza. É bombardeio direto entre ambos. Então, o Barbour traz essa primeira relação, que é uma relação de conflito. A segunda relação entre ciência e religião, trazida pelo Barbour, é uma relação de independência, né? Um segundo modo de ver essa relação entre ciência e religião. Ou seja, ciência e religião, eles são campos de estudo independentes. Independentes e autônomos, né? Então, eles possuem regras próprias, linguagens próprias, métodos próprios. Então, eles não se combatem e eles vão caminhando com propostas distintas, né? Métodos, linguagens, regras próprias, são independentes, né? Não se odeiam, mas também não estão juntinhos ali. Cada um caminha ali paralelamente. O terceiro modelo de relação que o Barbour traz é o modelo de diálogo. E o Barbour vai dizer o seguinte, olha, é possível haver um diálogo entre ciência e religião, de modo que eles interajam entre si e até mesmo complementem um ao outro, porque complementando um ao outro, isso dá uma percepção ainda maior do mundo observado, né? Então, eles terão esse diálogo faz com que eles tenham uma compreensão maior, né, do que está sendo observado. E, por fim, o último modelo, né, que o Barbour traz é o modelo de integração, né? Ou seja, nesse modelo de integração, os mesmos métodos tinham que ser usados na busca do conhecimento, independente de ser um conhecimento científico ou um conhecimento religioso, ambos precisam passar pelo mesmo crivo, ambos passam pelo mesmo método, por uma única regra para se chegar ao conhecimento de algo, né? E não métodos distintos. Então, realmente se integram, né? Um único caminho para se chegar ao conhecimento, tanto científico quanto religioso, tá? E aí o Barbour, na sua obra, ele vai dizer o seguinte, olha, é uma bobagem entender que a relação entre ciência e religião
é uma relação de conflito, até porque, ao longo da história, esse mito do conflito, ele é recente. Até ali, mais ou menos, no Iluminismo, ciência e religião dialogavam muito bem, né? Isso começou a mudar recente, salvo engano, até século XIX para frente. Até então, ciência e religião existiam e não havia nenhum problema. Tanto que a expansão do cristianismo possibilitou muitos progressos na área científica, inclusive a criação das primeiras universidades, né? Tem uma relação direta com o cristianismo. O professor Lucas Gesta mesmo explicou isso para nós na primeira conferência online do CNEFI, no final do ano passado. E aí o Barro vai dizer que o diálogo ele é perfeitamente possível. E aí ele brinca dizendo o seguinte: é possível uma pessoa entrar nessa discussão com o entendimento de um conflito, no meio do caminho ela, não, ok, não precisam brigar, acho que dá para os dois funcionarem paralelamente, cada um no seu canto, e caminhando mais um pouco, chegar à conclusão de que é possível haver essa interação entre ciência e religião, né? Por meio do diálogo e até mesmo, quem sabe, por conta de uma integração, né? E aí, para encerrarmos essa apresentação do slide, é importante nós trazermos, eu trouxe essa metáfora dos dois livros na reunião passada, mas eu trago ela novamente porque ela é muito importante para nós entendermos essa relação que é a metáfora dos dois livros trazida por Calvino. E aí Calvino vai dizer o seguinte: olha, existem dois modos de você compreender as coisas, né? Compreender o cosmos, né? O universo. Você pode compreender o universo pela natureza, pelo livro da natureza, né? E esse livro da natureza consiste numa revelação geral por meio da ciência, né? Por meio da observação, né? Da criação do mundo criado. Se nós formos em Romanos 1, 19 e 20, nós vamos ver isso muito bem colocado ali. E nós temos o livro das Escrituras, né? Que consiste numa revelação especial por meio da Bíblia, por meio da teologia. Ou seja, existem coisas que eu consigo apreender por meio da observação da natureza, né? Por meio da ciência, então por meio da química, da física, da biologia, enfim. E existem coisas que eu só consigo acessar por meio de uma revelação especial, por meio da Bíblia, da teologia, enfim, inspirados pelo Espírito Santo, né? Então, Calvino, ele traz essa metáfora dos dois livros, que é muito importante também nessa discussão entre ciência e religião. E aí, antes de nós passarmos para a parte das perguntas, eu quero deixar aqui uma dica de leitura, que é esse livro do Alistair McGrath, né? Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. Esse livro faz parte da coleção Fé, Ciência e Cultura, uma parceria da editora Thomas Nelson Brasil com a ABC2, com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. É um livro incrível, inclusive eu tenho ele aqui. É um trabalho maravilhoso do McGrath. McGrath, sem dúvida, é um dos maiores teólogos da atualidade, né? Então, vale a pena a leitura, vale a pena a aquisição desse livro, tá bom? Então, você que quer se aprofundar um pouco mais nessa discussão entre ciência e religião, esse livro do McGrath é uma excelente introdução sobre o assunto, né? E aí, eu quero colocar para vocês algumas perguntas, né, a serem feitas agora. Deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento. E aí, pessoal, eu quero trazer algumas perguntas para vocês. E a primeira pergunta que eu queria trazer nessa noite é o seguinte:
qual a importância da ciência e da religião? Qual a importância que vocês encontram na ciência e na religião? Vocês acham que elas são importantes, não são importantes? Qual que é a importância delas? Boa noite, Pai do Senhor a todos. Amém. Paz do Senhor, minha irmã. Aqui, eu não vou responder, não, que eu sou novata no grupo. Não, Pela pode ficar à primeira vez. vontade, irmã. Não, pode ficar à vontade. Eu não vou responder, não, porque eu sou novata no grupo, então eu não sei o que está acontecendo. Entrei agora e eu vou passar a pergunta para o próximo irmão. Amém, amém. Não, mas pode ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida, Ok, fique à obrigada. vontade. Eu que agradeço. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, né? Se quiser abrir a câmera também, ou pode responder no chat, tá bom? Qual a importância da ciência e da religião? Ei, Lincoln, boa noite, tudo bom? Ei, boa noite, tudo ótimo, e você? Tudo bem. Então, os dois campos são bem importantes, né? É, e quando eles são usados paralelamente, mas que você consegue compreender os dois lados, ambos acabam se divergindo, pelo menos para mim. Eu consigo encontrar muito Deus através dos estudos da ciência, assim, eu consigo tentar mensurar a grandeza de deuses, de todo o seu espetáculo na natureza, no universo, através da ciência. Eu fico fascinada, sou apaixonada. E a religião me faz chegar mais próximo a esse tão grande Criador que eu consigo enxergar através da religião. Para mim, a importância é abrir a minha visão mesmo, quanto ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, para mim. Mas uma explicação filosófica e mais teórica eu não tenho, mas essa é uma explicação mais pessoal. Pronto, acho que é só isso que eu tenho que dizer. Ótimo, perfeito. Só de você conseguir contemplar na criação a impressão de Deus, né, a marca de Deus impressa na criação, é maravilhoso. Às vezes, eu gosto muito de olhar o céu. Gosto muito. Principalmente de dia, e a visão aqui é muito bonita, né? Com uma montanha muito bonita na vista, né, aqui de casa, aqui no Rio. E eu gosto de observar, principalmente céu azul, as nuvens passando, o movimento das nuvens. E aquilo é maravilhoso. Aquilo, eu fico contemplando assim e penso, gente, como que a grandeza de Deus é fantástica, né? Como que a grandeza de Deus é incrível. Então, realmente conseguir enxergar a assinatura de Deus na criação por meio da observação mesmo, tá? Por meio da revelação, e a gente está falando aqui de revelação geral, né? Da observação da natureza. É incrível, é incrível, é incrível. Deixa eu ver aqui no chat. Eu ainda não consegui entender porque os cientistas ainda não acreditam em Deus, assim, é muito cabeça dura. Porque, né, tem muitas perguntas, eu estudei na Universidade Federal e lá eu tinha um professor cosmólogo, e que o cosmólogo é a pessoa que estuda o universo, e ele nem sequer tocou lá e ele tem uma
uma crença firme de todos os fundamentos que ele acredita, mas ele nunca conseguiu experimentar, né, fazer, né, os experimentos nesse universo todo. E não consegue acreditar em Deus. Eu acho que ainda não entrou na minha cabeça. E ele tentava convencer todo mundo que Deus não existia. Lógico que isso aí tá em quase todas as universidades hoje em dia, através da ciência. Só que quanto mais ele pregava contra, lógico que eu tinha minhas dúvidas na época, mas mais me levavam para perto de Deus do que para longe, né? Então, às vezes, assim, né, cada um tem a sua experiência com Deus e tem um ponto que a gente não consegue resistir, mas nem todos, né? Uns têm um coração um pouquinho mais duro, mas enfim. Com A coleguinha quer certeza. falar. Com certeza. Já vou passar para... Ô, Valmada, só uma dúvida. Quando você fez qual curso? Que você está ligado nessa questão das ciências naturais, né? Se eu não me engano, ou não? Então, eu comecei química Ah, e eu larguei, lógico, que é coisa de doido, gente, pelo amor de Deus. Hoje eu estou fazendo engenharia. Voltei novamente para a faculdade na área da engenharia, que é um pouco mais pé no chão, né? Eu consigo mais direcionar esses meus estudos, mas, gente, química é para quem gosta mesmo, sabe? tô fazendo engenharia que é civil, que é química, Não, estou química fazendo não. já automação e controle. Química não. Automação e controle. Lá na Federal ou outra instituição? Não, eu não voltei para federal, não. Eu não tenho esse tempo mais. Nossa, engenharia de automação. Bacana Tamo bacana junto. demais. Já tá formando já ou tá... Não, não. Eu estava na área de administração, né? Eu sou formada, mas meu grande sonho era me formar em engenharia para ser professora, né? Então, eu quero terminar. Falta pouco, falta pouco. 5 anos ainda, que acabei de começar. Vai na fé, persista, como diz o Marcos Almeida, ser valente e vamos embora. Amém, E vamos amém. embora. E essa questão do ateísmo, assim, o ateísmo acadêmico, né, principalmente. Porque se nós olharmos na história, no desenvolvimento da ciência ao longo da história, nós não vemos isso, né? Então, o que você vê ao longo da história é cientistas que fizeram grandes descobertas e eram cristãos, criam em Deus, tinham sua fé em Deus, e a fé em Deus não abalou o trabalho científico deles de modo algum, né? Quando a gente vê Copérnico, né, que é a questão do heliocentrismo, né, quando se vê Kepler, Galileu, né, enfim. Então, nós temos grandes cientistas que tinham a sua fé normalmente e que contribuíram muito para a ciência, né? Sem descaracterizar ou sem precisar, enfim, fazer uma negação da religião, uma negação da fé, né? Nath? Oi, estava ouvindo aí o irmão falando, eu penso também dessa forma, que, né, como por ser uma compreensão ampla, né, sistemática, né, crítica do ensino, visa também o conhecimento igual o fenômeno, porque eu coloco 2 pontos, um negativo e um positivo. O negativo, quando eu lembro de fenômenos, eu lembro do raio, né? Então, assim, os trovões, mas para acontecer, né, o trovão ali, o raio, então, houve uma ação aqui, né, para acontecer. E o ponto positivo, eu vejo Deus através das frutas, o nascimento dela, aquele crescimento, desde a folha, né, começa a ter aquele botãozinho para florir, depois vem aquela semente. Então, eu vejo muito também através da manga. Então, a paixão, quando eu vejo a época que começa a ter mangas. Aquilo ali eu paro, contemplo cada pé de manga,
por causa da forma que ela vai crescendo, que ela leva um tempo para desenvolver até o tempo para ser colhido, né? Então, assim, e como a irmã comentou, é triste você ver até mesmo, nós temos professores de ensino religioso, né, nas escolas. Hoje eu vejo também, ter um colega de trabalho, a forma que ele trabalha o ensino religioso na sala de aula, e eu até brinquei outro dia, falei assim, não aguento mais esse professor. É ele lançando de lado, eu repreendendo do outro, e eu não estou dando conta desse professor, porque a forma que ele explica, a forma que ele aborda as matérias e a forma que ele tenta implantar aqui na cabeça dos adolescentes. Então, quando ele está por dentro de uma matéria que ele sabe explicar essa matéria, ele faz o possível para implantar sobre o ateísmo, sobre o monoteísmo na cabeça dos adolescentes. Mas quando é matéria que ele não sabe, vamos dizer, que não sabe, não, que ele sabe, né? Só que ele não quer explicar, ele não quer avançar, para os alunos terem uma curiosidade de saber quem é Deus, o que Deus pode fazer. Que quando entra a parte do cristianismo, ele não se envolve em relação à matéria para que o aluno não venha despertar a curiosidade. Então, ele desperta no aluno o candomblé, ele desperta no aluno sobre os iluministas, sobre os ativistas. E quando o adolescente ele entra em contradição, que não quer aceitar o que ele está dizendo, ele praticamente pede para o aluno para sair da sala de aulas. Né? Então, ou você assiste minhas aulas e participa do que eu estou dizendo, eu vou trazer para a sala de aula o tambor para vocês conhecerem como que é a gira, como que é o passe. Então, assim, é muito triste, sabe? Porque muitos hoje visam a buscar conhecimento, claro, tem que ter conhecimento mesmo, mas só que muitos cristãos também são parados em relação em relação a esse sentido de plantar, de criar, crescer, fazer essa raiz crescer nesse adolescente. Então, nós vemos assim, perto de nós mesmos, vizinhos, escolas, dá para a gente ver isso, dá para perceber isso. Então, assim, eu vejo que assim, nós, né, declaramos quem é Deus, nós sabemos quem é Deus, o que Deus pode fazer, e não deixar isso morrer. Porque é a raiz, tem que criar, fazer essa raiz brotar nessa criança, né, desse adolescente, nesse jovem, né, porque, assim, eles estão contra-atacando mesmo, sem dó, contra-atacando. Então, assim, as perguntas que eles pedem para os alunos trazer para casa, o que por que os cristãos, né, os tradicionais, os conservadores, os protestantes não aceitam isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, estão tentando contra-atacar sem dó, e isso é muito triste. Então, assim, eu vejo Deus em tudo, né, em tudo, até mesmo nas pequenas coisas, pequenas pedrinhas, ou nos pequenos ramos, eu vejo Deus em tudo. Então, isso é muito bom. Nossa, Nath, e assim, é tão assustador esse cenário que você traz para nós, né? Você que está na sala de aula ali direto como professora, né? Acompanhando a atividade de outros colegas seus professores também. E isso assusta, mas infelizmente isso tem se tornado cada vez mais comum, principalmente nas escolas. E isso é um problema muito sério, né? É por isso que nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sempre ouvimos a respeito do mandato cultural, né? E o mandato cultural é uma responsabilidade de todo cristão, né? Então, nós precisamos enxergar o mundo a partir de uma perspectiva cristã, e mais do que enxergar o mundo a partir de uma perspectiva cristã, nós precisamos ser agentes de redenção. Como assim agentes de redenção? Agentes no sentido de, no nosso meio, no nosso entorno, tentar promover ao máximo a justiça de Deus.
Eu tenho um amigo que ele é professor universitário, e ele é um evangelista em sala de aula, praticamente. Então, ele fala de Jesus abertamente. Por quê? Porque tem outros colegas dele de universidade que falam totalmente o contrário. Então, assim, é ele falando de Jesus daqui e 1 milhão falando o contrário nas outras disciplinas, né? Então, nós, como cristãos, nós temos essa responsabilidade e nós precisamos mesmo, seja no nosso trabalho, seja no ambiente acadêmico, seja nas relações familiares, nós precisamos sermos agentes de transformação, né? Assumir mesmo o que Paulo fala em Romanos 12, versículo 2, né? Quando Paulo escreve essa carta para os romanos. Assumir mesmo, né? A partir da renovação da nossa mente, nós transformarmos o mundo, né? Transformarmos a nossa realidade, né? Aquilo que nós temos no contato diário, isso é muito importante mesmo, né? Estou olhando aqui no site, aqui, no chat, perdão. Estevam, concordo em muitos pontos que a ciência vai evoluindo, vai revelando mais do DNA de Deus em toda a criação, né? O Matheus até falou agora que é um tipo dos que mexe com Isé. Da engenharia. Mas é verdade, o Estevão. Inclusive, uma das perspectivas no que tange a origem do universo, nós falamos no mês passado, é a respeito do design inteligente, né? Design inteligente é exatamente isso. A ciência tentando buscar na criação elementos que levem à existência de um designer, né? E identificar esse designer, né? Então, há uma corrente dentro da ciência que tem que vê a respeito do design inteligente, né? Que é muito isso que você falou no chat. A segunda pergunta que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a ciência e a religião, elas são conflitantes mesmo? É conflitante mesmo, ciência e religião? Ou é possível haver um diálogo entre eles? O que vocês acham? Não, Nick, eu acho impossível. Acho que cada um no seu quadrado mesmo, acho que não tem como, ou então não, tem como dialogar, tem como até mesmo interagir, né, integrar. O que vocês acham? Estou vendo aqui no chat vocês falando, né? Eu acho que é possível, sim. Na verdade, eu consigo. Aí tem algumas, eu acho que teve uma matéria lá em álgebra linear, né? Que não tem muita coisa em ciência, que é mais número, né? Mas o professor citou uma coisa que tudo tem que se provar, né? E aí a gente entra nisso e nem tudo a gente consegue provar, nem os próprios, né, os cientistas conseguem provar tudo. A maioria dos ensaios não são só teorias e não tem a prova empírica ali dos ensaios, né? Então, a maioria da ciência hoje em dia é envolta em teorias que não foram exatamente provadas, mas que levam um caminho lógico. Conversa tem, mas precisa ter mente aberta dos dois lados, né? Às vezes nós, como cristãos, deixamos muito de estudar a ciência e ser uma potência lá dentro por conta de preconceitos, né? Hoje, muitas pessoas já abriram a mente quanto a isso e conseguem ir lá, estudar a ciência, conhecer as teorias e não se envolver emocionalmente para poder pegar uma ideia e se adequar a um grupo, mas eles conseguem hoje de fora ainda pregar o evangelho através da ciência. E a ciência, lógico, eu não vou demonizar, tem os seus lados bons e os lados ruins. E aonde o sistema, né, do mundo, onde que a gente sabe quem governa é o inimigo, muitas das vezes eles usam seus instrumentos, que é não só a ciência, mas até outras religiões, para poder
imperar a sua vontade acima, né, de qualquer coisa. Então, eles usam os seus artifícios, todas as armas que ele pode ter acesso, ele vai usar para poder influenciar o homem e ficar distante de Deus. Então, é possível dialogar, mas a gente também tem que ter cuidado para não deixar se levar por correntes que o inimigo tenta colocar para poder influenciar o mundo a se afastar de Deus. Falei demais. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Pode ir. E eu concordo totalmente, viu, Bárbara? Porque a melhor forma que nós temos de estarmos nas escolas, nas universidades, seminários, enfim, e não nos deixarmos levar por outras correntes, ou correntes que possam afrontar a nossa fé cristã, de algum modo, é a partir do conhecimento. Então, nós precisamos ter o conhecimento, nós precisamos ter a nossa cosmovisão cristã muito bem definida no nosso coração. É importante nós sabermos o ponto de vista alheio, tá? Porque não é porque eu não concordo que eu não vou ler, que eu não vou estudar, que eu não vou saber a respeito. Então, muito pelo contrário, nós precisamos, a partir da cosmovisão cristã que nós possuímos dentro de nós, nós precisamos buscar o conhecimento e sermos agentes diretos para, nesses ambientes, fazermos a diferença mesmo, né? E mostrar que é possível essa relação, né? Porque, como o McGrath diz lá no início do slide, nem a ciência tem a totalidade da verdade e nem a religião. Então, nós precisamos, havendo o diálogo, é mais fácil nós termos uma compreensão melhor acerca do cosmos, né? Acerca do universo observado, né? Então, eu acho que nós precisamos assumir esse papel, essa postura mais ativa, né? Sem dúvida nenhuma, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Mais alguém quer se manifestar, pessoal? É conflito? É conflito? É diálogo? Deixa eu ver aqui. Estevão, acredito que deve haver um equilíbrio entre os 4 pontos colocados por você, Lívia. Sim, na verdade, Estevão, o que tanto o Barbour quanto o McGrath no livro, né, Ciência, Religião, Fundamentos do Diálogo, defendem, é a possibilidade do diálogo, né? Ou seja, ver essa relação entre ciência e fé e religião como um conflito é um erro. Então, o que o Barbour e o McGrath vão dizer é isso: olha, o diálogo é o melhor caminho. E até, se possível for, a integração. Mas o diálogo é o melhor caminho para ambos, porque era assim. Né? Era assim. Né? De 200 anos para cá é que a coisa, enfim, mudou, virou a cabeça e passou a se conceber essa ideia de conflito, né? Entre aspas. Mas o que os autores defendem é que tenha o diálogo mesmo, né? O diálogo é importante, é construtivo, né? Deixa eu continuar lendo aqui. Exatamente, porque tem certas coisas que nenhuma e nem outra podem explicar completamente. O melhor caminho é o diálogo, sem dúvida. Sem dúvida. Por isso que os autores defendem essa relação de conversação entre ambas, né? Porque uma complementando a outra, me permite ter uma noção ainda maior e melhor da realidade. A minha visão ela passa a ser mais completa, né? Então, por isso que o Barbour e o McGrath defendem isso. O Einstein já falava sobre isso, inclusive, né?
o Einstein, a genialidade do Einstein, né, principalmente com a teoria da relatividade, o Einstein nunca afastou Deus da ciência, muito pelo contrário, né? O Einstein sempre dizia, olha, ciência, gente, é preciso ter fé. É preciso ter fé que você vai conseguir chegar a algum lugar, né, nas suas pesquisas, nas suas descobertas, né? Tem outros autores que seguem nessa linha, o Joe Polkinghorne, né, físico e teólogo também, né? Também está nessa esteira, né? Pessoal, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. E essa pergunta, ela é a que mais me interessa, né, essa noite. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, a pergunta final é o seguinte, pessoal. A igreja precisa se envolver nessa temática de ciência e religião? Se sim ou se não, por quê? O que vocês acham? Vocês acham que a ciência, vocês acham que a igreja, ela deve estar por dentro dessas discussões entre ciência e religião, ou não? O papel da igreja é só pregar a palavra e cuidar das ovelhas e pronto, acabou? Como que vocês entendem essa questão da igreja frente a essa discussão ciência e religião? Necessário, né, Lin? Eu acho necessário. É assim, eu não sou muito de pregar, né? Eu canto mais do que prego, mas quando eu tenho a oportunidade de estar pregando, eu uso alguns elementos da ciência, igual a irmã Nath estava citando sobre a natureza, eu gosto muito de observar também, né? E a botânica fala muito comigo, a parte da botânica e o céu também, como você tinha falado. Mas eu uso esses elementos para poder tentar trazer uma visualização. Lógico, a gente somos seres que precisa de alguns elementos para visualizar, né, o que está sendo dito. Assim, um dos sermões que eu levei foi da videira verdadeira. Eu trouxe a botânica, toda a estrutura da árvore, o que ela suporta, como que trabalha. A mensagem foi entregue de uma maneira que lógico, foi o Senhor conduzindo, mas uma maneira em que hoje, se eu perguntar para os jovens da igreja, eles entendem a mensagem que foi passada ali, porque eles conseguiram visualizar um todo. Eu acho que eu olho para a árvore hoje, para uma videira totalmente diferente, e lembro, poxa, Cristo é a videira verdadeira, e ficou implantado ali. Então, tipo, não que isso seja uma regra, mas seja uma ferramenta, porque eu creio que Deus trabalha de todas as formas. Lógico, a gente vai conseguir falar de uma forma mais simples para pessoas simples, uma forma um pouco mais detalhada para pessoas que se atêm aos detalhes, e pessoas das ciências, como a gente vai falar se a gente não tiver as nossas bases firmadas, sabe? O conhecimento nunca é demais, e assim, eu tenho visto que, não sou muito velha, mas o pouco de conhecimento que eu venho adquirindo, hoje, antes eu achava, pô, para que eu estudo tanto? Para que eu tenho essa obsessão de estar estudando? Hoje eu entendo que tudo tem seu tempo. Não que eu sou uma prateleira acumulada de conhecimentos, não. Eu consigo utilizar alguns conhecimentos aplicando em situações que ajudam o meu irmão. Poxa, eu posso pregar através de uma situação que, poxa, eu visualizei tal coisa do conhecimento que eu tive, de não tinha nada a ver com a igreja, que eu conseguia aplicar numa situação para ajudar um irmão. Poxa, já valeu a pena aquele tanto de informação que eu tinha. Mas o diálogo, para mim, se eu entendi bem a sua pergunta, é fundamental a igreja conversar sobre isso. A gente vai ter, acho que uma visão um pouco mais sólida de quem é Deus. Pelo menos eu entendo assim, não que essa seja a visão geral, mas eu entendo assim.
Acabei. Próximo. Boa, Valdo. Acho excelente esse pensamento, essa conexão que você fez a respeito da videira e a botânica, essa sacada da botânica que você traz para a mensagem. Gente, isso é maravilhoso. Isso é você fazer esse diálogo entre ciência e fé cristã. É você utilizar como a criação, como o mundo criado se desenvolve e trazer isso para o texto bíblico para ilustrar melhor para quem está ouvindo a mensagem. Isso é maravilhoso, porque quem está ouvindo a mensagem absorve muito mais do texto bíblico. Por quê? Porque ela consegue imaginar através das ilustrações que você traz, principalmente trazendo esse elemento da botânica. Eu achei essa sacada incrível, incrível, né? E eu super concordo com você também que a igreja precisa estar por dentro dessa temática. Deixa eu ver aqui no chat aqui. O Estevão, acredito que sim, que a igreja precisa estar por dentro desse diálogo entre ciência e fé, ciência e religião, né? Num mundo de tanto ceticismo, é preciso ter a fé com base em conhecimento humano. E como foi dito pela Válvula, usar elementos humanos tornam as coisas de Deus mais palpáveis, sim, quando vamos pregar para um não crente. Muito bom comentário. Boa. Eu concordo assim embaixo, Estevão. Eu tenho, e agora, pastoreando igreja, isso sou ainda mais alto. O que eu vi algumas vezes, né? Isso há um tempo atrás, claro. Qual que é a grande discussão qual que é um cenário que nós vemos direto aqui, né? O jovem cristão nascido e criado na igreja. E aí esse jovem cristão, ele vai para a universidade. E aí, na universidade, esse jovem cristão, ele recebe 1 milhão de informações, né? A universidade é uma pluralidade de ideias, né, muito grande. E aí, muitas vezes, algumas dessas ideias, elas são conflitantes, né, à fé cristã. E aí, o jovem, ele se vê perdido e até mesmo com um nó na mente, porque ele, poxa vida, mas na igreja eu aprendi assim, mas aqui na faculdade eles estão dizendo outra coisa, e com várias teorias científicas sobre isso. Como que eu resolvo isso? E aí, muitas vezes, o jovem cristão, ele, com essas várias ideias, ele vai e procura o pastor ou a pastora da sua igreja local. E aí ele faz esses questionamentos todos, né? Exemplo, teoria da evolução, Big Bang, né? Depois a gente vai ver sobre teoria da evolução e Big Bang aqui no NEFI, a gente vai esclarecer algumas coisas sobre isso, tá? Porque também se tem uma imagem demoníaca do Big Bang e da teoria da evolução que não é assim, tá, gente? Mas, voltando. E aí o jovem pergunta, né? Poxa, igreja, e aí? E aí, muitas vezes, a resposta que esse jovem recebe é: não, menino, vai ler a Bíblia. Não, menino, vai orar. Ó. E não dá ouvido ao diabo, não. E é muito complicado, porque, obviamente, gente, que a igreja, ela não é um ambiente acadêmico. Mas a igreja, ela precisa estar munida das ferramentas básicas para lidar com esse tipo de situação, né? Para que quando haver uma situação como essa, a igreja possa dar uma resposta satisfatória e racional, e embasada, fundamentada para esse jovem, né? De que nós precisamos entender que existem várias perspectivas pelas quais nós podemos observar o universo, e aí a igreja precisa trazer a cosmovisão cristã para esse debate, né? Então, essa demanda de ciência e religião,
é uma demanda cada vez maior. Então, as igrejas, elas precisam se preparar, se capacitar o máximo possível para saber lidar com essas questões. Porque, senão, se o jovem não encontra uma resposta satisfatória, ele realmente vai caminhar para um ceticismo, para um ateísmo acadêmico, ou até mesmo um ateísmo total. Então, eu acredito que não é questão de se a igreja, isso na minha percepção, tá, pessoal? Não é questão mais de se a igreja tem que se envolver ou não, ou precisa ou não se envolver. No século XXI, 2022, onde o avanço científico e tecnológico ele está na palma da nossa mão, dos nossos smartphones, dos nossos notebooks, computadores, televisões smart, enfim, a igreja precisa encarar essa temática, né? Precisa encarar de modo sincero, de modo que se debruce mesmo com relação a essa questão, né? Porque é uma demanda cada vez maior mesmo, né? Deixa eu olhar aqui no chat, a Nath comentou aqui, né? Nós olhamos também o paradigma que foi quebrado quando Jesus andou sobre as águas, curou no sábado, muitos milagres que ele operou. Exatamente. Nath, pode falar, viu? O que você comentou agora sobre essas respostas precisam estar, pelo menos assim, não precisa ser preparadas, não, mas a caminho para esses jovens, porque eu me lembro na adolescência, então eu cresci, né, no berço católico, só que eu era praticante, participava de tudo que tinha. Então, fiz a primeira Eucaristia, fui caminhando bonitinho para a Crisma. E eu me lembro que a professora falou assim, começou a dizer, né, citar sobre, é, falou São João, São Pedro, São Judas, São não sei quem, e começou a falar. E eu perguntei para ela assim, me explica um negócio aqui. Isso aqui está me dizendo que Jesus é o Filho de Deus e que Maria teve Jesus pelo Espírito Santo. Por que que Maria, o que tem a ver esse santo com Jesus? E ela falou para mim assim, não falta da missa não, que eu vou buscar a resposta para te explicar. E aí ela começou a falar também né, de outros santos, né, outras santas. Perguntei para ela, se Jesus é o único Filho de Deus que veio para salvar, então por que tem esses monte de santo? Aí ela falou assim, não, mas aí o padre vai explicar. Eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu falei para ela, eu vou atrás de alguém que me explique esse negócio melhor, porque você não está sabendo desse negócio, não. Então, assim, no meu entendimento, eu falei assim para ela, falei, você não está sabendo me explicar isso, não. Porque se Jesus é o único Filho de Deus, agora, até para chegar em Jesus, tem que ter esse monte de recepção. Então, eu vou procurar alguém que me explique melhor. Só que, graças ao Senhor, então, eu saí do catolicismo para o cristianismo, para o evangelho, o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque, muitas vezes, os jovens, adolescentes, né, enfim, ficam frustrados, porque não tem respostas para eles. Então, eles desistem. Hoje, estão desistindo fáceis. Tem aquele, né, que busca, que insiste, persiste, mas eles estão frustrando fácil. Qualquer coisa é motivo deles largar, abandonar o barco e ir embora. Qualquer coisa, hoje está assim, então tem que tomar cuidado até como que vai falar para ele, né, ou para ela, para não entrar em conflito ali. Então, assim, o que você disse é verdade, nós precisamos o quê? Buscar, 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 porque essa geração que está atrás de nós, que está chegando, está muito mais esperta do que nós. Porque essa criança levava 15 dias para abrir o olho, acho que em 2 segundos está perguntando ao médico por que está batendo no bumbum dele e fazendo ele chorar rápido. Então, nós precisamos disso. Então, as suas palavras e a palavra da irmã também, corretíssima. Por quê?
estão frustrando, eles estão sendo frustrados, não estão dando conta do problema, de resolver o problema. Isso está sendo complicado. Com certeza, com certeza. A igreja, né, Nath, como eu falei agora há pouco, ela precisa encarar essa conversa, né? Às vezes, pode acontecer às vezes, o pastor ou o líder ser perguntado sobre algo e não saber na hora, tá? Que não é problema nenhum. Eu acho que o problema é quando a igreja não se compromete a dar uma resposta ao anseio daquele jovem com relação às dúvidas que pairam na mente dele sobre informações que ele ouve na universidade e que na igreja ele sempre ouviu de uma maneira diferente. Então, uma coisa é o líder, né, ou o pastor dizer, olha, eu não tenho essa resposta agora, mas você me dá alguns dias, no próximo culto a gente chega uma hora mais cedo e a gente vai conversar sobre isso. Ótimo. Eu acho que esse é o caminho. O problema é quando você tenta jogar esse tipo de demanda para debaixo do tapete. Não, vai orar, vai orar. Não, isso é coisa da sua cabeça, né? Ou então, antigamente tinha igreja que dizia que ir para a faculdade, ir para a faculdade e universidade era coisa do capeta, literalmente, sabe? Desestimulando as pessoas a buscarem ainda mais conhecimento. Não vai para a universidade não, porque lá antigamente tinha isso, gente, sabe? Então, eu até digo o seguinte, eu acredito que toda igreja, né, todo pastor ou líder de jovens, né, pelo menos, eu super indico, vou até pegar o meu aqui, eu super indico o livro do McGrath. Por quê? Porque é um livro fácil, é um livro muito didático, né? É um livro introdutório, mas assim, é um introdutório bem consistente sobre o assunto, né? Essa coleção da Fé, Ciência e Cultura, né? Tem vários livros dessa coleção, tá? Esse é apenas um deles. Mas eu recomendo, você que é líder de jovens, tá bom? Val, Estevão, não sei se tem mais pastores, né? Que estão aí, né? É bom estar aí na área. Adquiram, deem uma olhada nesse material aqui, nessa leitura, porque realmente é muito interessante e vão dar a vocês fundamentos e bases para vocês lidarem com situações como essa, que por um acaso surgirem para vocês nas suas igrejas locais, né? Val? Só complementando, né, o que você falou aí, eu vivi na universidade, o confronto, né, eu ainda não tinha minha fé firmada, hoje eu entendo que o Senhor me permitiu passar por ali para entender alguns propósitos que hoje eu teria na minha vida. Então, o confronto teve, a minha fé foi abaladíssima, mas eu já tinha experiências com Deus e isso que me fortaleceu. Mas não era isso aí, não, só complementando a sua fala. Eu ia citar sobre Moisés e Daniel. Uma das feitas, eu usei o argumento de Moisés, que ele tinha aprendido com os caras, né? Da engenharia, da ciência, de tudo. Lá no Egito, ele teve conhecimento top, de elite ali, né? Ele era considerado, ele estava sendo formado como um próximo, né, faraó, vamos pôr, né? Ele não seria, mas ele estava ali sendo treinado como um sucessor. Mas, e às vezes a igreja não tem essa visão. Moisés teve todas essas estratégias, Deus conduziu a ele àquele lugar, aprendeu tudo o que tinha que aprender, ele conseguiu, lógico, teve sua experiência com Deus, voltou às suas origens, e com todas
todo o seu conhecimento, ele conseguiu, através do propósito que Deus tinha colocado no coração dele, conduzir o povo. Ele tinha conhecimento de posição do sol, direção, tudo isso ele usou para poder conseguir concluir o propósito de Deus. José foi levado também para o Egito para aprender estratégia de economia e outras ciências de plantação, agricultura. Cara, o propósito de Deus sempre está alinhado, né, aos anseios das nossas vidas, né? E ele nos conduz às ferramentas que vai aperfeiçoar esse propósito que ele tem colocado para a gente. Então, a ciência, lógico, alguns não vão ter esse encontro com a ciência porque o propósito deles estão longe, é só amar, alguns é só amar. Outros é, sim, confrontar, outros não, é ensinar. Então, dependendo do propósito que o Senhor alinhou à vida da pessoa, um dia vai encontrar com a ciência para poder ajudar a ter as ferramentas necessárias para alcançar o coração de uma pessoa. Então, acho que todo conhecimento é válido, e assim, eu sou muito curiosa, mas cuidado também aonde pisa, porque dependendo de onde pisa, o inimigo agarra e não solta. Pelo menos eu já tive essa experiência de quase me afundar em conhecimentos que não são, não ia acrescentar em nada no propósito que Deus tinha para minha vida. Para outras pessoas, talvez que mexesse com batalha espiritual, outras coisas, talvez acrescentaria, mas para mim, no meu propósito que o Senhor colocou no meu coração, não era. Então, o Senhor falou, não quero que você vá por aí, eu preciso que você vá por aqui, porque é o propósito que eu tenho do seu coração. Eu sei que você é curiosa, mas aguenta aí, porque você tem que ser curiosa para o outro lado. Então, é só a gente alinhar mesmo com Deus. A igreja precisa saber que, através do Espírito Santo, nós somos guiados ao centro da vontade do Senhor. Se a gente conseguir ouvir o direcionamento do Espírito Santo, a gente vai conseguir abrir a nossa visão e tirar muito preconceito que nós, seres humanos, colocamos. Eu ouvi muito isso, que é do diabo. Eu falei, não, eu quero ser uma das primeiras da minha família a me formar. Pelo contrário, eu vou estudar mesmo. É do diabo, mas eu sou de Deus. Vamos embora. E aí estamos, né? Então, a gente tem que pegar na mão de Deus e ir. Eu creio que a minha geração ela vai alcançar pessoas se elas forem inteligentes e bem firmados no que elas acreditam, porque senão nós vamos ser facilmente levados pelo vento. Então, conhecimento é a base, a palavra, o Espírito Santo guiando, são os nossos alicerces aí. Vamos usar as ferramentas que Deus nos dá, gente. Vamos embora. Com certeza. E aí, interessante esses exemplos que você citou. Moisés teve a melhor educação da época. Moisés foi criado no palácio, gente, né? Então, ele recebeu a educação dos príncipes, né? Da família real do Egito. Daniel, né? Se nós olharmos o capítulo 1 de Daniel, quando há o exílio babilônico, né? No reinado de Nabucodonosor, a gente vê no capítulo 1 que o Nabucodonosor diz para Aspenaz, que era o chefe dos oficiais, olha, é o seguinte, me tragam jovens de boa aparência, tá bom? Versados no conhecimento, inclusive que tenham conhecimento de várias áreas do saber, tá? E aí Daniel é selecionado, né? Daniel é selecionado para integrar ali o palácio, para servir, né, diretamente ao rei, e aí Daniel faz o jejum dele, inclusive, e tal. E no final do capítulo, diz, inclusive, que o seguinte, que Daniel, quando foi indagado pelo rei, o rei percebeu que Daniel tinha um conhecimento muito maior do que os sábios do reino, né? Do que os sábios da Babilônia, né? Ou seja, além de Daniel ter o conhecimento da cultura judaica, Daniel também tinha conhecimento de outras áreas da ciência
da época, né? Naquela época, né? E isso fez com que ele se destacasse no reinado de Nabucodonosor, mesmo numa terra distante, mesmo exilado, mas Daniel se destacou, né? Por conta disso. Então, o conhecimento realmente faz a diferença. Daniel era um jovem cheio do Espírito Santo, que tinha o conhecimento de várias áreas do saber e soube integrar as duas coisas muito bem. Tanto que Daniel, no período babilônico, Daniel foi só crescendo, né? Foi só crescendo. Principalmente quando Ciro assume o reinado da Babilônia, aí que Daniel deslancha mesmo, né? Ganha confiança, né? Enfim, Ciro, Dário depois, enfim. Então, conhecimento aliado ao Espírito Santo, gente, não tem erro. Não tem erro. A nossa capacidade de transformar, de impactar, ela se torna cada vez maior, sem dúvida. E acho que a igreja, o Igor Miguel fala muito isso no livro dele, né, Escola do Messias. A igreja, gente, ela possui um papel pedagógico. A igreja possui um caráter formativo, um caráter educacional, né? Um caráter até mesmo de esclarecimento. Então, a igreja, ela precisa cada vez mais assumir esse papel de promover um espaço pedagógico, educativo, de esclarecimento de conceitos, né? Principalmente. Então, a igreja, ela precisa ser um lugar aberto para discutir qualquer tema, seja ciência, seja moda, seja economia, política, né? Enfim, a igreja ela precisa promover essas discussões, né? Porque isso faz uma igreja ainda mais forte e uma fé cristã ainda mais consciente do seu papel no mundo, do seu papel como agente, né, de transformação, né? E aí a gente volta lá em Romanos 12, versículo 2. Né? Então, é muito importante nós entendermos isso. Né? Muito importante mesmo. Tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver no chat. Glória a Deus. Isso aí, Eu Val. quero, eu estava com saudade, tá? É porque eu estou tendo pouco tempo para poder entrar, mas o tempinho que eu tenho, eu revejo os debates de vocês, mas eu ainda estou bem lá no começo. Mas eu estava morrendo de saudade. Só queria deixar isso registrado aqui. Ah, que bom, Val. Obrigado. Nossa, ter você com a gente aqui é muito bom. Espero vê-la em breve, né? 2023 está aí, né? Acampamento Nacional de Jovens, então logo a gente Vai ser aqui no quintal de casa, eita, vai ser agora. pertinho, né? Vai ser pertinho aí, então, se Deus quiser, logo a gente vai se ver. É sempre bom ter a sua participação aqui conosco e a participação de todos vocês, né? Rápidos avisos. A gente já está acabando já. Rápidos avisos. Amanhã, 8 horas, nós temos mais um encontro do NEFI, tá? Sob a linha Filosofia e Cosmovisão Cristã, com o Juan, né? Juan Silva, né? Então, nós vamos tratar aí um pouco mais sobre filosofia amanhã no NEFI. E fiquem ligados, porque quarta-feira que vem, no Instagram, nós teremos uma live super especial com o André Hein, tá? Autor do livro Os Outros da Bíblia e Aqueles da Bíblia, tá? Em comemoração ao aniversário de 1 ano do NEFI, gente. O NEFI está completando 1 ano de existência e nós vamos promover algumas lives aí para nós comemorarmos. E no final de julho, aproveitando as férias escolares e acadêmicas, teremos a segunda conferência online do NEFI. Tivemos a nossa primeira conferência no final do ano passado, convidamos vários professores, pessoas que palestraram para nós, e esse ano não será diferente. Serão 4 dias aí, de quarta até sábado,
tá? Será nos dias 27, 28, 29 e 30 de julho, né? No sábado vai ser à tarde, tá, pessoal? Mas fiquem ligados na programação do NEFI, muita gente boa falando sobre vários temas super interessantes, tá? O tema da nossa conferência online esse ano é os desafios contemporâneos da igreja no século XXI. Então, a gente vai falar sobre muita coisa, pessoal. Vamos falar sobre a igreja e as questões raciais, vamos falar sobre ecoteologia, né? O que teologia e ecologia, meio ambiente tem a ver, vocês vão ver que tem tudo a ver. Vamos falar sobre história do pentecostalismo, e aí tem um professor, doutor, Tiago Kipper, muito top. E temos também, vamos falar sobre política, o cristão e a política, a cosmovisão cristã na política, com o doutorando Anderson Paiva, muito legal, tá, gente? Então, fiquem ligados, não percam essa segunda conferência do NEFI no final de julho, vai ser demais. E, claro, eu conto com a participação de todos vocês para nós estarmos juntos, tá bom? Val? Não, nada não, eu tô comemorando aqui. Ah, tá. Maravilhoso! Eu levantei, ai meu Deus. Ah, que bênção, não, muito bom, gente. Então, fiquem ligados, o NEFI está com muita novidade. Então, ó, reunião do NEFI amanhã, 8 horas da noite, com o Juan, tá bom? Live especial com o André Heinck no Instagram, quarta-feira que vem, às 9 da noite, de 9 às 10 da noite. Vai ser um período curtinho de 1 hora, mas vai ser muito legal, tá? Para nós aprendermos um pouco mais sobre a história do povo de Israel, a cultura deles, o plano divino para o povo de Israel, né? Isso é muito importante para nós entendermos melhor o Antigo Testamento quando nós lemos, né? E fiquem ligados que vai ter mais lives do NEFI lá no Instagram e nossa segunda conferência online está chegando. Tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Sueli. Deus abençoe. Mateus, tamo junto. Estevão, meu querido, saudade de você, viu? Val, prazer ter você sempre conosco. Nath, muito bem-vinda no NEFI. Gostei demais da sua participação. Clebão, tamo junto sempre. Um grande abraço a todos vocês. Boa noite a todos. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser, viu? E não esqueçam de divulgar o NEFI nas suas redes sociais e grupos de WhatsApp, viu, pessoal? Vamos expandir ainda mais nossa comunidade de reflexão, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite, obrigada. Boa noite.